deixa eu pegar aqui minha... Aí, como ele foi perguntando, você já vai consultando aqui, tá? Perfeito, começando então. Então vamos começar aqui nessa ação penal 505, 49, 32, 38. Depoimento do senhor Rogério Santos de Araújo. Senhor Rogério, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal, na condição de acusado. Em princípio, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Nos foi informado, porém, aqui no processo, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, com o Procurador-Geral da República, e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Isso. Através desse acordo, o senhor renunciou ao direito ao silêncio e o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade em juízo. É isso mesmo? Perfeito. Então, por conta desse acordo, eu vou lhe advertir, senhor Rogério, que o senhor não tem nem o direito ao silêncio. E se o senhor faltar para a verdade, além de o senhor perder esse acordo, o senhor fica sujeito a um crime previsto na Lei 12.850. Certo? Certo. Então, vamos começar aqui. Senhor Rogério, o senhor pode me esclarecer quando o senhor começou a trabalhar no Grupo Odebrecht? Em 1995. A partir do ano de 2005, qual que era a posição do senhor dentro do grupo? Eu era responsável pela área de desenvolvimento de negócios no setor industrial, na área industrial da Odebrecht. A consultora Odebrecht? Da construtora, antes era Tenez, depois passou a ser construtora. Né? Só um minutinho, vamos, tá? Senão daí não dá para fazer o... Se quiser mostrar, eu vou olhar, mas tem que esperar agora. Agora comecei o depoimento. E não seria para mexer agora no celular, né, também. Bem, vamos retomar aqui então. O senhor tinha um cargo de diretor? Era responsável pela área industrial, da desenvolvimento de negócios. Eu tinha um cargo de diretor, mas não era estatutário. Tá. Era responsável pela área de desenvolvimento de negócios. Perfeito. O senhor tinha conhecimento que dentro do Grupo Odebrecht havia um setor envolvido na realização de pagamentos não contabilizados? Não, eu tinha informações que havia uma forma de pagar propina, mas eu não tinha informação exatamente como é que funcionava aquilo. Porque a minha ação chegava até um determinado nível, dali para frente eu não participava mais. O senhor não sabia dos mecanismos, então? Não sabia de mecanismos. Num outro processo que já foi julgado, o senhor inclusive foi condenado, consta lá a referência a pagamentos a diretores da Petrobras que teriam sido feitos pelo Grupo Odebrecht. Isso aconteceu mesmo? Perfeitamente, aconteceu. O senhor participou desses fatos, desses eventos? Participei. E o senhor que combinava esses pagamentos a esses agentes da Petrobras ou outras pessoas? Não, basicamente era eu, alguns fatos isolados aconteceram, o Márcio participou, mas eu combinava com o Márcio, levava para eles e a gente acertava um valor fixo sem ter um percentual definido. A gente acertava um valor, parcelava. E até num dos depoimentos do Pedro Baruch, que eu não sei se o senhor se recorda, os senhores, ele disse que a gente era jogo duro por causa disso. Então Entendi. A gente fazia isso. Por exemplo, já que o senhor falou do Pedro Barusco, o senhor acertou pagamentos de vantagem indevida de propina para o senhor Pedro Barusco? Acertei. E como é que funcionava o procedimento a partir daí? O senhor acertou com ele? Acertei com ele, eu conversava com o Márcio, a gente ganhava um contrato. Aí eu acertava com o Márcio um valor que a gente pudesse oferecer, porque era sistêmico o processo, a gente sabia que ia acontecer. Aí eu levava para ele um valor que o Márcio tivesse aprovado e parcelado. Uma vez comunicado a ele, eu passava esse valor para o nosso financeiro, que era o César Rocha, e eventualmente o valor o endereço da conta. E aí o César Rocha tocava isso para frente junto lá aos canais competentes. Eu não tinha mais acesso a nada. O senhor não tinha mais contato, então? Exatamente. Certo. Isso foi uma vez ou foram várias vezes? Várias vezes. Foi de uma maneira mais ou menos sistemática? Foram vários, praticamente todos os contratos que a gente teve
que a gente atuou, teve uma negociação de vantagem indevida. E por que pagava essas pessoas, senhor Rogério? A gente pagava porque vamos dizer, era uma coisa sistemática, que começou com uma ajuda ao partido e ficou implantado, e a gente pagava para não ficar fora para ter uma, vamos dizer assim, ter uma vantagem de informações, enfim, de trânsito, né? Eu não falei eu não utilizei essa palavra, mas o senhor falou agora partido. Deixa eu perguntar dos agentes da Petrobras. Também se fazia pagamento a agentes políticos, a partidos? Não, eu nunca pedi para. Tem alguns casos específicos que foram pedidos, eu citei nos meus depoimentos, que estão sob sigilo, e eu não sei se eu menciono Não, aqui ou aqui não. o senhor pode falar, o senhor está depondo uma coisa que o senhor tem que falar independentemente Teve o Paulo Roberto, o diretor Paulo Roberto me pediu para fazer uns pagamentos a partidos também? não a partido, a políticos, a políticos, né? Teve um outro projeto que a gente teve um pagamento também ao pessoal do PMDB, então isso está tudo devidamente detalhado nos meus depoimentos que eu fiz para a Procuradoria-Geral da República. A questão relativa a sondas da Sete Brasil, do estaleiro lá Paraguaçu, qual que foi o seu envolvimento nesse projeto específico? Eu não sei se o senhor gostaria que eu fizesse assim, um breve relato relato sintético, do como eu vejo esse processo. Não sei se seria útil ou não. O senhor concorda? Sim. Em 2008 já havia uma notícia, vamos dizer, já estava se concretizando o pré-sal no Brasil. E o pré-sal são campos com profundidades que exigiam equipamentos especiais para perfuração. E nessa época, em 2008, o EIP da Petrobras, ele sempre procurou adotar um tipo de licitação que era o afretamento, ou seja, a Petrobras não se envolvia se a unidade ficasse pronta ou não, ela pagava por afretamento. Se a unidade estivesse lá funcionando, pagava. Se não tivesse disponível, não pagava nada. Então não tinha risco de construção, né? E nessa época, a Petrobras ela contratou 12 sondas a operadores brasileiros, sendo que dessas 12 sondas que poderiam ser construídas no exterior. Então, o que a maioria dos operadores fizeram? Encomendaram essas sondas na Ásia, porque a Ásia sempre teve uma tradição muito grande de construção de sondas, principalmente Singapura, Coreia e a China, né? Nessa época já se falava de 40 sondas para o pré-sal. Só um minutinho aqui. Ficou convencionado que ninguém ia mexer no celular durante a audiência, certo? O Ministério Público está manipulando um iPad ali, excelência. Por favor. Se vale para todo mundo, vale inclusive para o Ministério Público. Por gentileza. Não cabe a mim, doutor. Não, doutor, por favor. Não cabe. Quando o inquérito for instaurado, o senhor, se quiser apresentar, presente. Ele nem estava aqui no começo da audiência. Doutor Moura, por favor. Mas eu peço que não mexa então, doutor. Se vale para todo mundo, vale para esse todo mundo. Esse iPad aqui, ó, tá? Eu tô Doutor, não me interessa, não me interessa. Tá? Sinceramente, não me interessa. Interrompe aí. Doutor, só pedir para não mexer então, tá? Então tá. Então, nesse processo 505-49-32, retomada aqui do depoimento do senhor Rogério Santos de Araújo. Senhor Rogério, então o senhor estava relatando, pode retomar o relato? Tá, então eu parei quando a Petrobras contratou 12 sondas com operadores brasileiros que poderiam construir no exterior. Aí já se falava nessa época em torno de 40 sondas, menos 12, 28 que faltavam, né, para fazer face ao programa do pré-sal. Aí o governo PT implementou o que eles chamavam do Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e queria desenvolver a indústria naval. Por quê? Até tinha um certo sentido, porque cada estaleiro dessa operação pode chegar até 10 mil funcionários. Sim. Né? Então é uma mão de obra intensiva, né? Aí o que aconteceu? Em maio, eu acho que foi em maio de 2008,
a chefe da Casa Civil, que naquela época era Dilma Rousseff, ela fez uma convocação geral para todas as empresas irem a Brasília, fazer para escutar uma apresentação da Petrobras sobre a necessidade das sondas e verificar junto à indústria brasileira se havia capacitação ou não de construção dessas sondas, né? Aí, quem é que estava nessa reunião? Nós estávamos como construtor e eu fui designado pela empresa para ir lá como ouvinte lá para escutar. Estavam as associações de classe todas, o sindicato. Então, depois, todo esse grupo se manifestou e dizendo que esse programa da indústria naval podia ser aplicado ao restante das 28 sondas, mas não a já as 12 encomendadas, que ia prejudicar muito o programa de desenvolvimento pré-sal. Então, ficaram 28 sondas, né? E a ideia é de se fazer um programa de desenvolvimento da indústria naval com estaleiros ao longo da costa brasileira. Certo. Né? Aí os governadores começaram a se movimentar, que quem é que não queria um polo de indústria naval no seu estado, né? Porque você gera muito emprego, essas coisas todas. Aí a Petrobras fez uma licitação para a construção de 12 sondas. Desculpa, 12 sondas não. A Petrobras fez uma licitação em 2009 para 7 sondas mais 2. Tá. Aí ela cancelou das 2 porque não eram navios, eram semi-submersíveis, questões operacionais, e manteve 7. Nesse período de 2009 para frente, já estava se constituindo a 7 Brasil. Sim. A 7 Brasil. Nessa licitação de 7 sondas que a Petrobras lançou, o Estaleiro Atlântico Sul apresentou um preço bem baixo, 663 milhões de dólares. Sim. Né? Eu até, na época que eles ganharam, eu liguei para o Ildefonso, que era presidente da Queiroz, e disse: olha, Ildefonso, estou achando, queria te parabenizar e tal, esse preço. Ele falou assim: olha, Rogério, eu estou preocupado, eu não sei se eu acendo uma vela ou tomo um champanhe, porque ele estava preocupado com o preço. O nosso preço nunca chegava a isso de jeito nenhum, não chegava. Qual que era a Petrobras tinha participado dessa licitação? A Petrobras fez essa licitação. Petrobras, desculpe, o Grupo Odebrecht havia participado? Ficamos em 5º lugar. Qual que foi o preço que você recorda? Em torno de quase 800 milhões de dólares, 700 e pouco. Ó. Eu não me recordo assim, não. Perfeito. Mas é nessa faixa aí. Sim, aproximadamente. Mas era uma diferença grande. Bom, aí nesse período que a Petrobras tinha feito essa licitação, a Petrobras, porque o EIP da Petrobras sempre defendeu, como eu disse antes, a contratação por afretamento para correr do risco construção, né? Aí ela fez uma licitação, a Petrobras, na qual convidou a 7 Brasil, que já estava constituída, e a Ocean Rig para fazer Ocean Drilling, ou Ocean Rig, não me lembro, para fazer uma proposta de afretamento para a Petrobras. Aí a 7 foi a menor proposta. Sim. Aí a Petrobras o que fez? Passou essas 7 sondas que ela já estava licitando para a 7 Brasil, e a 7, imediatamente, em sequência, a 7 contratou o ICA, o Atlântico Sul, e fez a licitação das 21 sondas restantes. Né? Que nós ganhamos 6 sondas. Uhum. Nós ganhamos 6, a Juron ganhou 6, a Kepler fez 6, 3V6, 18, e a Egevix, lá no sul, ganhou 3 sondas. Sim. Então, basicamente, nós assinamos um contrato em agosto de 2012. Tá. E houve solicitação de vantagens de pagamentos por parte de agentes da Petrobras em relação a essa contratação? Sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? O Pedro Barusco, após a licitação, ele me procurou e disse que ia ter que ele estavam fazendo um pedido de 1%, sendo que desse 1%, 1/3 ele chamava casa e 2/3 para o partido, PT.
Eu escutei, comentei com o Márcio, ficamos, desculpa aqui o termo, na nossa, né? Porque eu vi que a coisa estava ainda muito mexida, sem muita definição. Aí depois ele me procurou de novo e disse, olha, Rogério, aquela definição mudou. É 1% tudo para o partido de vocês. Eu falei, olha, mas mudou? Ele falou assim, mudou, uma definição do partido. Aí eu falei assim, mas quem definiu isso? Isso é uma definição drástica. Ele falou assim, foi o Barbudo. O Barbudo é o ex-presidente Lula. Eu falei, tá bom, essa é a definição de vocês? É, tá bom. E fui me sentir comunicado, porque nós éramos, tanto eu assim como o Márcio, nós sempre fomos contra pagar vantagem devida nesse caso. Por quê? Porque isso não era uma obra convencional, que você faz a obra e vai embora. Isso era uma obra que se tinha que instalar uma indústria naval, que nós investimos lá na Bahia $1 bilhão. Entendi. Se pegar os 6 contratos das 6 sondas, dá quase 20% do valor dos contratos em investimento no canteiro. Mas aí, como é que foi o desdobramento? Aí o desdobramento foi o seguinte, sendo objetivo, né, como o senhor diz. Não, sim, só... O Barusco me falou isso, eu levei para o Márcio, desculpa, ainda tem um adendo aqui. Ele falou assim, olha, vocês vão ser procurados por alguém do partido. Eu falei, quem? Ele falou assim, não sei, pode ser o Vacari, o Palocci, lá o que seja. Ele falou? Vacari e Palocci? Não, ele falou, alguém do partido vai procurar vocês. Tá. Eu falei, então, tá bom. Eu peço que o senhor reproduza o que ele falou exatamente. Ele falou que alguém do partido ia... Não mencionou nomes, então. Não, eu não me recordo se ele chegou a mencionar nome. Ele falou que eu sei, que eu me lembro perfeitamente, alguém do partido. Certo. Aí eu conversei com o Márcio, falei, Márcio, olha, mudou e agora está com essa perspectiva. Aí ele falou assim, vamos esperar que ver. Aí o Marusco encontrou comigo de novo, vocês foram procurados? Aí eu falei, não fomos. Aí eu fui um dia a São Paulo, o Márcio falou assim, olha, o Marcelo esteve comigo, me relatou que teve uma reunião com o Palocci, e o Palocci tocou no assunto das sondas, mas ele não resolveu nada e ficou por isso mesmo. Não resolveu nada sobre isso. E aí eu comentei com o Márcio comentou comigo e eu disse para o Márcio, e aí? Ele falou assim, olha, eu acho que é melhor, eu vou conversar com o Vacari e vou pôr a nossa posição de não ser contra qualquer tipo de pagamento. E aí foi feito e ficou por isso mesmo. Então, Nós não pagamos nada. E alguém falou com o Vacari, então? O Márcio, se não me recordo, o Márcio esteve com o Vacari e comunicou o Vacari. O senhor falou com o Vacari? Com quem? O senhor falou com o Vacari? Não. Tá. O senhor tratou desse assunto com mais alguém fora o Pedro Barroso? Não tratei. Solicitante? Não tratei. E ficou por isso mesmo, nunca mais procuraram a gente. E a conversa com o Palocci também ficou sem solução nenhuma. Na ação penal, na denúncia, deixa eu perguntar para o senhor aqui, tem na folha 88. Espera aí. Eu trouxe aqui, ó. Isso, é mais pro final. 88 tá aqui. Tem um e-mail que o senhor teria enviado para o senhor Marcelo Baia Odebrecht e Fernando Barbosa, imagine Márcio Faria, em 4/4/2011. Perfeito. O senhor pode me explicar esse e-mail? Essa mensagem? O senhor começa, estive hoje, diretor Duque. Estão ainda concluindo o processo das 19 sondas para fretamento. Que havia o que a IP não queria construir, que a Petrobras assumisse o risco de construção, queria que fosse afretada as sondas. Aí foi que saiu a solução via 7 a fretar. Sei. Posso passar para o segundo? Sim. A IP precisa declarar preço excessivo para cancelar o bid. Porque eles estavam com um nível de daily rate alto e pelas contas que se fazia mesmo com aquele preço, porque o que acontece? Para você fazer um cálculo de afretamento, uma coisa básica, além do valor da sonda, é as condições de financiamento, de valor do dinheiro, de custo do dinheiro, de se você participa do equity ou não. Então isso modifica muito, e com aqueles valores que se tinha obtido na licitação, e se eu pusesse nos valores de mercado, não dava, não passava.
caso não ocorra uma saída, seria um novo bid com participação da SET. E aí o que aconteceu? Houve uma participação da SET. A SET tinha uma estrutura de capital com dinheiro do BNDES, do BTG, do Bradesco, enfim, tinha um mix lá que dava a ela condições de apresentar um afretamento para a Petrobras que era adequado, segundo a Petrobras. Aí ela ficou com risco de construção conosco. Nós passamos a ter como cliente, não mais a Petrobras, a SET Brasil. Perfeito. Deu para entender? Depois lá 4, uma vez vencida a etapa BID acima, item 2, fica liberado o processo para contratação pela 7 do restante dos 21 sondas. Então o que acontece? Isso aqui era as 7 sondas que o OAS tinha ganho, e aí a 7 fez a negociação das 20, fez a licitação das 21 sondas restantes, lembra que eram 28? E as 7, ela aproveitou a licitação do Petrobras e incorporou, negociou e deu para o Estaleiro Atlântico Sul. Tá bom. Tá? E depois lá, neste caso, permanece a estratégia da Petrobras, orientar a 7 para negociar as 21 sondas com a... Isso aí é o seguinte, isso aqui já é o seguinte, Galvão Alusa. Tá. E depois J é Jurong, Kepler-Fels e EIP, que era o nosso nome do consórcio antes de virar Enseada. Tá. Porque depois que virou Enseada, a gente pôs para dentro um sócio chamado Kawasaki, o sócio tecnológico. Então aqui, era o seu grupo aqui, o EEP. O seu consórcio. Agora aqui, Galvão, a Luz, eu errei. Porque eles não ganharam nada. Tá certo. Mas o diretor Duque falou ao senhor que a Petrobras tinha a estratégia de orientar a 7 Brasil para negociar essas sondas com essas empresas específicas? Não, pelo seguinte, para você contratar essas sondas no estaleiro, era um investimento muito grande. Tá. Não era qualquer empresário que estava disposto a se endividar. Por exemplo, nós temos um endividamento hoje na Bahia monstruoso, porque nós investimos $1 bilhão lá de dólares e não tem perspectiva futura. Só um cliente só, a Petrobras não contrata nada. Tá aquilo lá, aquele monstro lá. Sim. Se o senhor for lá, o senhor vai ver um guindaste enorme, monstruoso, uma instalação enorme, dique seco, tudo. Então, o que aconteceu? E eles sabiam, a Petrobras, que o break-even, assim, o equilíbrio para justificar uma empresa a fazer um estaleiro, eram de 6 a 7 sondas. Também não podia ter demais, senão você se engasgava com a quantidade de encomenda. Também de pouco você não criava interesse empresarial para investir. Mas como é que a Petrobras poderia orientar a 7 Não, Brasil? a Petrobras viu que, por exemplo, em Pernambuco já estava instalado o estaleiro Atlântico Sul, que na Bahia havia um interesse enorme do governador Jacques Wagner fazendo todo o esforço para a gente ir para lá. Nós sinalizamos que íamos fazer um estaleiro, íamos investir. Então, era uma forma da gente, desde que a gente tivesse preço, e investir, ser contratado. O Espírito Santo, por exemplo, com o Ratung, também ele fez muito esforço para ter um estaleiro lá. A Jurong foi para o Rio Grande do Sul. Desculpa, o Espírito Santo. E teve a Engevix, que já estava cheia de encomenda com uns cascos lá dos replicantes, que são cascos que a Petrobras resolveu fazer, eram todos iguais para fazer a FPSO. Então eles estavam fazendo. Aí deram 3 sondas para o Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Dentro do Programa de Desenvolvimento de Indústria Naval do Brasil, desde que os preços fossem os preços aceitáveis pela comissão de licitação, ele foi distribuído ao longo da costa brasileira. E com empresários. Tá, mas como é que a Petrobras... isso não foi antes da licitação do 7 Brasil? O quê? Essa informação foi. Sim. Mas tanto é que aqui, ó, eu até pus aqui Galvão à Luz e não foi a Luz. A Galvão à Luz não ganhou nada. Mas a Petrobras ia orientar a 7 Brasil para negociar sondas com estaleiros específicos? Ela, vamos dizer, como ela já estava mais tempo antes da 7 Brasil ser constituída nesse processo, ela já sabia, por exemplo, quais eram os estaleiros, quais eram os empresários que iam investir. E sabia que o break-even era em torno de 6. Então eles falaram assim, olha, desde que vocês tenham o preço, a nossa ideia seria contratar isso assim, assim, assado. Foi a informação que eu tive. Quer dizer, uma informação privilegiada? Uma informação privilegiada. Não foi 100%, porque eu errei aqui uma, né?
Agora, é claro que foi, né? Sim. Depois mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor isso até eu- solucionar. Você pode me esclarecer isso aí? Posso. É o seguinte, eu sempre mencionei para ele que a gente estava preocupado, a gente já estava fazendo a opção de compra de terreno na Bahia, Tá. nós estávamos buscando a Kawasaki como sócio, pô. Aí eu perguntava assim, mas isso aí vai para frente mesmo, porque nós tínhamos um problema de preço. Sei. Se chegasse para a gente e falasse assim, ó, esse preço a gente só contrata por 633, nós não, 663, nós não íamos fazer nada, íamos jogar a toalha. Tá, mas por que ele falou que ele tem compromisso com o Não, PT aí de ficar eu no vou cargo chegar de lá. diretor? Aí era importante ele continuar lá, porque ele era uma pessoa que todo mundo sabia que ele representava, ele foi posto lá pelo PT e ele tinha força para empurrar esse projeto para frente. E nós estamos dentro. E também é claro que ele estando lá e a SET contratando essas sondas todas, legitimizava muito mais um pedido de comissão, lá o que seja, propina, vantagem devida, para o PT. Mas ele falou isso? senhor? Não, ele não falou. Sim, Ele não sim. falou. Isso aqui é uma avaliação minha. Tá, Isso aqui eu transmiti essa informação lá para dentro da empresa. tá bom. Tá? Eu só estou aqui dando Sim, sim. tentando traduzir assim o senhor Então, mas perguntou ele a não mim, falou o que o isso. senhor entende? Tá, não perguntei o que o senhor entende, perguntei o que ele falou. Ele não falou isso, não senhor, falou, assim. não Foi falou. sua avaliação, Não falou. tá? Porque precisa ter a distinção exata Não, não falou. do que é a sua Desculpa aí, mas avaliação e o que ele falou. eu ainda estou na minha curva de aprendizado aí. Sei. O senhor conhece o senhor Antônio Palocci? Eu nunca tive com ele. Também na denúncia, a referência a alguns e-mails aqui na folha 59 em diante. Deixa eu dar uma olhadinha. 39. Não. Onde é uma discussão de preço. Qual e-mail? Tem dois, né? Tem vários aqui, né? A partir da 59 são vários e-mails. Sei, algum específico, eu queria. O senhor pode me contextualizar essa discussão? Que estão discutindo lá sobre o preço, 600 milhões a sonda ou 600 Não, e isso é tanto o a seguinte, sonda? por exemplo, O que foi isso aí? esses 700 milhões, como o EAS ganhou com 663, e nessa época ainda não tinha a possibilidade da SET entrar, quando você fazia um cálculo pelo valor de mercado do dinheiro e ia para o afretamento, não dava, não passava o afretamento. Sei. Então ele falou, ó, se vocês vierem com um preço, aí eu falava com ele, ó, mas nós não temos condição, porque pelo nosso preço nós estamos na faixa acima de 700. Então foi uma sinalização que ele deu. Mas quem deu? Isso aqui foi o Duque. Diretor Duque, tá aqui. Tá. Tá? O conversa Aí- com o José Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700 Ele falou, ó, pontos se você sonda. não vier com valor 800, essas coisas, não passa. Eu não- foi isso que ele disse, ó, não tem condição. E qual que ficou o preço depois, quando foi feita a contratação efetiva? Foi 758. 758. Como é que... Com Por a que que 7, mudaram? com a 7. Com a 7. Mas porque a 7, o preço que ela deu de afretamento, quando jogava dentro da cesta de financiamento dela, a participação de equity, etc., que eles montaram uma operação financeira muito inteligente. Aí o que acontecia? Esse valor dava na ponta final do afretamento um valor que a Petrobras aceitou quando eles fizeram a licitação. Então passou. Mas por que a Petrobras mudou o parâmetro? Mudou o parâmetro como? Não, ela, pelo que eu entendi aqui Não, a nos Petrobras e-mails, não mudou parâmetro nenhum. Não, isso aqui é quando era a Petrobras ia contratar. Tá. Depois a Petrobras passou para a 7. sei. E a 7 passou a oferecer à Petrobras um afretamento. E a 7 conseguia absorver um valor um pouco maior, porque ela jogava lá no cálculo de afretamento dela e passava, porque ela tinha um dinheiro barato do BNDES, do Bradesco, lá, enfim, ela tinha uma cesta lá de moedas, lá de financiamento, que dava viabilidade a esse preço. No e-mail de baixo ali, Do Marcelo Marcelo. Bahia de Brecht, Fernando, Rogério, Márcio, ele fala: chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo destino da Bahia.
Certo. Neguei e afirmei que conversas não evoluíram apenas porque eles estavam cotizados no meu pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor pode me explicar esse e-mail? Posso. É o seguinte, essa fofoca foi o seguinte, quando nós fizemos a opção de compra do terreno na Bahia, a gente começou a ter muita dificuldade em liberação de licenças ambientais. Aí o que aconteceu? O Eduardo Campos, que era o governador na época do Pernambuco, ele tinha muito interesse em levar um segundo estaleiro para lá, ele era muito agressivo. Aí ele nos procurou, fez aquele movimento todo, mas nós nunca conversamos para sair da Bahia. Mas alguém da Petrobras soube, que está até aqui, ó, via Petrobras. Tá. Alguém da Petrobras falou isso para o ex-ministro lá, conversou. Né? E como eles eram um programa de desenvolvimento da indústria naval, o ministro tinha interesse em saber essas coisas, porque era um investimento monstruoso. Mas ele não fala o nome do Antônio Palocci aqui em qualquer momento. Quem que é Antônio Palocci nesse e-mail? Não, eu sei onde o senhor quer chegar, né? Aqui nesse... Chegou no italiano? Não sei quem que é italiano. Não, italiano, pelo que o Márcio me falou aqui, era o ex-ministro Antônio Palocci. Mas o senhor sabia na época? Em que época? Desse meio? Isso. Sabia, porque o Márcio me falou. Que italiano era Antônio Dentro do Palocci. cenário Petrobras, É. do que eu tratava, nesse caso aqui, o italiano era Petrobras. Era o Palocci. E o que o Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci tinham a ver com esse assunto das sondas? Não, deve ter sido uma atualização de conversa e que ele ficou preocupado, porque o Jacques Wagner tinha muito interesse que a gente fizesse o italiano na Bahia. Tá. Pô, é uma geração monstruosa de emprego, de investimento e tudo. Aí ele deve ter falado lá com a Dilma, lá com quem, que olha, eles vão sair, vão ficar 2 estaleiros em Pernambuco e nenhum na Bahia. Aí isso dá um estresse político, né? Essa afirmação no final aqui, ele tem claro, imagino que seria italiano, que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. Não, isso é o seguinte, quando a gente começou a ter dificuldade, teve aquela licitação que o EAS ganhou com 663, era para construção, não tinha ainda o afretamento, ia ser buscado uma solução, mas não dava solução porque a estrutura financeira para cálculo do afretamento dava alta, porque o valor do dinheiro era um valor caro, né? Isso eu já expliquei antes, né? Tá. Aí o que acontece? A gente tentou buscar uma solução, ou seja, a Odebrecht, nós com nossos parceiros, de ver se a gente fazendo, como a gente estava com um limite de construção, quem sabe se a gente fizer aqui um cálculo de afretamento, a gente passa no valor que a Petrobras pode contratar e aumenta o nosso preço e a gente faz uma compensação da construção. Mas não deu viabilidade isso. Zero de viabilidade, isso morreu. Mas o que tinha a ver o Antônio Palocci com isso? Não, que aí, isso aqui foi uma mensagem do Marcelo. O Marcelo deve ter posto ele a par, ou que a gente estava tentando. Porque o que acontece? Desculpa aqui, porque às vezes eu falo demais e me perco. Ele estava acompanhando esse processo. O interesse do governo era ter vários estaleiros. Sim. Não é isso? Ele acompanhava. Mas ele teria informado o senhor Marcelo Odebrecht que ia ter uma compensação na linha? Não, ele não. Ele estava claro que a linha vai ser. Porque o Marcelo tinha dito o seguinte: olha, porque a gente tinha dito, com o preço que eles estão querendo contratar, nós não vamos construir estaleiro nenhum. Nós vamos estar fora. Se a Odebrecht ficasse fora de um grande projeto, Sim. enfraquecia o projeto. Como era um plano naval, da indústria naval do Brasil, do governo, nós queríamos ficar dentro. Aí nós buscamos essa solução para não ficar assim de bad boy na história. A gente estava buscando uma saída para mostrar para o governo que a gente, ou por um lado ou por outro, a gente podia viabilizar. Era só isso. Mas aí houve uma sinalização de que seria aumentado então o valor do afretamento? Não houve sinalização. A gente estava querendo, nós fizemos um cálculo nosso, sem 7, sem nada. Tá. Nós não passamos. Aí depois que apareceu a 7, que fez uma licitação com a Petrobras. Tá. Mas a afirmação aqui, ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de Porque nessa arrendamento. época a gente estava tentando uma solução via fretamento, nossa interna. Por exemplo, a gente construía a sonda
E a OG afretava e operava. Mas isso aí também não dava certo. Por quê? A gente tinha 3 sócios no estaleiro. Aham. E os outros 2 sócios também estavam constituindo empresas de operadores de afretamento. Aí quem seria o operador? Entende? Porque aí isso deu ia dar muita confusão, não passou. Nossa ideia morreu. Tá, na folha 69 tem alguns outros e-mails, ó. 69? Isso. O que o senhor quer aqui? Primeiro o senhor mandou um e-mail lá, Rogério Araújo, Márcio Faria, Marcelo Baio Debrecht, Fernando Barbosa, Roberto Ramos. 30 de abril. Isso. 2011. No recente BID de afetamento, construção de fundos vazio, tanto ETs quanto não foram contratadas, exploração considerou os daily rates na faixa altos. Para DE, poder abrir negociação, concede demais sondas, EP tem que considerar esses preços abusivos, o que não está ocorrendo. Da forma atual, a exploração e produção poderá conduzir processo para novo vídeo de afetamento, o que o Duque não concorda. Aí o senhor colocou lá, 2, nomeação do Palocci para CA, na visão da 7, dará robustez ao processo de construção do Brasil. Tem força política, conhece Petrobras, exerce certa influência no JSG, canal que poderá ser utilizado em certos casos por nós. O senhor pode esclarecer? Posso. Isso é o seguinte, eu numa reunião que eu tive na 7, agora eu não me recordo se eu escutei do Barusco ou do Ferraz. É claro, o Palocci, ele é uma pessoa de alto nível. Ele entende as coisas, é uma pessoa extremamente capacitada. E ele teve uma passagem pela Petrobras, né? Como conselheiro, ele contribuiu muito com lá na Petrobras. Aí o próprio pessoal da 7, que estava tendo dificuldade, que estava na fase de implementar a 7. Tinha gente que era contra, implementa, não implementa. Aí eles da 7 mesmo me falaram, olha, tanto é que está aqui, eu botei, ó, nomeação do Palocci para CA, na visão 7, na visão do pessoal da 7. Daria robustez, quer dizer, daria suporte à Constituição da 7 ao projeto ir para frente. Esse projeto da 7 era importante para a Petrobras porque ela ela era uma empresa que não gravava o balanço da Petrobras. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos. Hoje eu não falei dos quadros, senhor aí, né? Então, na ação penal 505, 49, 32, 38, continuidade do depoimento do senhor Rogério de Santos Araújo. Rogério Santos de Araújo. Nesse mesmo e-mail que eu lhe falei da folha 69, o senhor Marcelo Odebrecht respondeu ali. Qual a folha, senhor? Essa mesma folha. Tá. Em cima ali. O senhor Marcelo Baio Odebrecht respondeu, o senhor Porcopio, inclusive. Se nós soubermos o que queremos, construção de afetamento, posso passar para o italiano. Pois é, porque isso aí já estava superado. O Marcelo queria que a gente arrumasse uma solução. Tá. Já que o preço... E ele estava sendo imprensado. Pô, vocês têm que entrar, têm que participar desse programa naval brasileiro e tal. Aí a OG fazia os cálculos. Não dava para passar no afretamento. E aí ele achou que a gente não sabia o que queria. Não é isso. Isso já estava superado. Ele ia passar para o italiano e dizer, olha, realmente... Nossa proposta de solucionar esse caso seria via um afretamento, não construção. Sim. A gente estava buscando alternativa para viabilizar. Né? Aí isso aí morreu. Não teve quem que é italiano nesse e-mail? Nesse e-mail italiano é o Antônio Palocci. O senhor sabia disso na época? Sabia. O senhor teve algum conhecimento que o senhor Antônio Palocci teria solicitado vantagens, pagamentos relacionados a essa contratação? Não. Bom, eram essas questões do juízo. Passa ao Ministério Público. Sem perguntas. O assento de acusação? Os defensores têm indagações? Não, sem perguntas. Sem perguntas? O próprio defensor? O senhor gostaria de dizer alguma coisa, não, senhor Rogério? Agradecer só a acolhida aí. Tá bom. Pode interromper.